É isso aí, galera. Então, vamos para mais uma live. Essa expressão ficou meio problemática, né? Mais uma. Mas geralmente cada dia é especial porque a gente sabe do, do carinho que Deus demonstrou por nós naquela cruz. E às vezes nós retribuímos muito pouco, né? Às vezes é um final de semana, de noite, quem sabe a gente lê só uma partinha da sua palavra para tentar entender. Quem sabe aquela partinha daquela palavra até fale muito, mas às vezes nós nos dedicamos muito pouco, né? E às vezes nós temos a ideia que a gente só consegue servir a Deus se for, de repente, em um templo, em alguma organização, e às vezes esquecemos o que é viver com Jesus, e não necessariamente, ou propriamente, servir a Ele com toda a sua vida, com toda a sua força, com todo o seu, de todo o seu entendimento. De todo o seu entendimento, né? Mas, enfim. Então, se vocês puderem, eu não sei se a internet está muito boa, apesar disso eu sei que eu consigo editar o vídeo depois. Se conseguirem, então, compartilhem esse vídeo. Hoje nós vamos falar da segunda carta aos Coríntios. Nós vamos ler uns 2, 3 capítulos. É bem curtinho na realidade. E a gente vai ter uma outra concepção sobre algumas coisas que vem acontecendo no nosso meio religioso, onde nós vemos, esses dias eu estava assistindo um programa ali e acabou, quer dizer, não estava assistindo o programa, mas acabei vendo a parte que realmente aconteceu um problema entre dois moços ali de chapéu e eles acabaram um entregando não sei quem para isso, para aquilo, e às vezes a gente acaba tendo uma visão um pouco diferente sobre, poxa, esses caras aí servem a Deus e estão nessa briga danada. Bom, como nós temos a palavra de Deus, geralmente o que acontece muito no nosso meio é isolar algumas partes. Compreender que aquele versículo, aquele capítulo ou aquilo lá eu tenho que levar à risca. Às vezes, se a gente tem uma interpretação errada sobre aquela parte, isso pode causar um caos na vida de não só do grupinho que eu estou vivendo aqui, mas do grupinho lá fora lá. Porque eu creio que se você tem uma concepção sobre a igreja que Jesus tenha, vamos dizer assim, fundado sobre ele sendo cabeça, é claro, nós vamos ter uma visão muito grande sobre o que é realmente a igreja de Deus. O que é essa eclésia, ou eclesia, né? O que é essa reunião que nós fazemos, o que é essa grande reunião, o que é a própria palavra eclesia. Então, no caso, se a gente fosse partir para o original do grego é bom, né? O original está em aramaico, né? Mas o original seria realmente uma reunião. Só que essa seria uma tradução muito ruim. Digo, até poderia ser original, mas é muito ruim na nossa concepção. Nós não vamos dizer que a gente só serve a Deus quando a gente faz aquela reunião. Nós não vamos dizer que nós oferecemos um culto a Deus das 7 até as 9h30 da noite, ou até as 9, ou até as 8, depende de quanto que dura a nossa reunião eclesial de membros que fazem parte de algum grupo. Mas eu venho dizendo há bastante tempo que o culto em si, a reunião que a gente faz, ele não começa às 7 da noite e termina nesses horários. Ele começou desde o grito de estar consumado até a vinda ou a volta de Jesus, que é o que, teoricamente, até na segunda carta de Pedro, ele defende essa volta, porque muitos vão dizer, não, ele não vai voltar, enfim. E pode ser que justamente eu e você não veja isso. Pode ser que agora, né, vamos dizer assim, mas às vezes nós plantamos ou semeamos algo para outras pessoas colherem. Eu não pregaria o evangelho se não fosse para o bem de outras pessoas. Não pregaria, por exemplo, de repente para nós nos aparecermos ou tipo colocar um nome ou mais uma estrelinha no meu peito. Não, isso se for pro lado da minha vida profissional, eu já estou relativamente caminhado, então eu não caminharia para essa direção. Então, quando a gente olha para a segunda carta de Coríntios,
a gente vê, aos Coríntios no caso, nós vemos que Paulo aborda vários assuntos que incomodam bastante gente, porque e principalmente a liderança das nossas várias instituições. Por quê? Porque abraçando uma parte da escritura, às vezes nós não chegamos na outra. Parece que os mesmos crentes que leram a primeira carta aos Coríntios e entregam as pessoas a Satanás, é justamente essa prática que eu vim falar hoje, a qual o vídeo já foi removido, né, do Facebook, né? Mas não vi me apegar tanto a essa parte, né? Mas são os mesmos crentes que parece que não chegaram na segunda carta, que formaram um grupo grande e não chegaram a ler a segunda carta. E a segunda carta fala para você ter misericórdia e ir atrás daquela pessoa a qual, pelo menos naquela situação, naquele contexto, Paulo exortou, e principalmente por causa do contexto da época. Então, se as pessoas se reuniam em determinado local, assim como era a igreja primitiva, era justamente para eles terem a noção e terem uma visão sobre afetando as pessoas que estavam fora, para que elas vissem a diferença que Jesus, ou pelo menos o Evangelho, estava causando dentro daquela comunidade. Depois disso, as pessoas foram dispersas, né? Cada um foi para o seu canto, a gente sabe que teve a perseguição. E agora, José? E agora? O que você vai fazer? Tipo, todo mundo foi disperso, os apóstolos foram presos, e agora? O que eu faço? E foi o que aconteceu em Jerusalém. Se eu não me engano, se a gente voltar um pouquinho, depois a gente vai chegar lá em Atos até, mas se a gente voltar um pouquinho e pensar no que aconteceu e realmente na totalidade da Bíblia, mas lendo principalmente a nova aliança, a qual Paulo vai falar na segunda carta dos Coríntios, ele vai dialogar, ele vai tentar conversar com essas pessoas. Por quê? Porque justamente Paulo, eu não sei se de repente era plano de Deus ou alguma coisa assim, que ele virasse apóstolo ou que no caso ele tivesse aquele encontro com Jesus, mas os crentes estavam tão acostumados a sentar no banquinho e tipo Pedro caminhar pelas ruas da cidade, curar com a sua sombra, e as outras pessoas que vinham de fora, inclusive os líderes religiosos da outra religião, vamos dizer assim, olharem para ele, e parece que aquilo levantou uma satisfação nele. Tanto que, como ele alcançava essas relativas glórias a ele próprio, que no caso ele sempre pregou o evangelho, sempre pregou sobre Jesus, mas no caso aquilo começou a confortar ele. E por que eu digo isso? Porque eu não gosto de Pedro? Não. Porque Paulo, justamente depois da morte de Estevão, que foi apedrejado pelos religiosos, aos quais se achavam dignos de se assentar à mesa do Senhor, que eram justamente as pessoas que estavam já enraigadas na lei, nas escrituras e tal, que apedrejaram aquela pessoa, foi um das partes a qual despertou justamente esse coração, essa vontade de, poxa, isso é injustiça. Estevão não estava ficando igual as pessoas lá daquela época. Ele não estava vamos dizer assim, se deixando levar por uma glória de, por exemplo, eu faço parte desse grupo, agora eu caminho por aqui e as pessoas já ficam alegres com o meu caminhar nesse caminho aqui, nessa estrada, nesse lugar aqui. Enfim, então para a gente não se prolongar muito, a gente sabe que Paulo, ao qual escreveu muitas cartas, a qual a gente tem estudado um ano inteiro sobre elas, lido elas pelo menos, e dando um parecer, porque eu não sou perfeito, eu sou Dudu, pecador, aquele que é falho, mas que tento falar um pouquinho desse mesmo evangelho. Então, sem a escritura, eu não saberia bolhufas desse Jesus. Até pode ser que contandinho, alguém, quem sabe, contando para um, contando para outro, mas ia chegar um negócio tipo telefone mudo. E eu sei que você já deve ter tido uma infância, ou às vezes os professores da faculdade, do seminário, geralmente eles fazem alguma brincadeirinha assim, justamente para a gente ter uma ideia do que seria a mensagem de Deus se ela chegasse ao longo do tempo com essas, vamos dizer assim, esses dizeres. Minha avó disse que isso aqui é bom. Aí a minha mãe faz a mesma coisa que minha avó fazia. E a minha filha, enfim, e assim vai indo. E eu, e depois minha filha, e depois meu neto. Enfim, por que eu estou dando esse exemplo?
porque nós ignorarmos a Escritura como parte da história, isso é uma coisa muito descabida. Na verdade, você pode até crer que Jesus não tinha todo esse poder, que isso não acontecia, que isso não que isso era falso, mas o que nós temos que olhar para a Escritura era justamente o contexto que estava acontecendo, ter a noção que é pela pregação ou pelo ouvir do Evangelho que vem a crença, no caso o converter, igual as pessoas dizem. E nós temos que ter uma noção bem grande que sobre algumas outras religiões, muitas elas estão firmadas no achismo humano. Eu acredito que deve ser assim. Até pode ser, porque a gente pode estudar, pode ser teólogo, pode ser blá blá blá, pode ser renomado, pode ter as pessoas construindo estátuas pra gente, mas o maior problema é que talvez a gente não tenha todo esse conhecimento. Mas o que a gente tem, vale a pena a gente usar nessa escritura e vale a pena a gente ver o que estava sendo falado. Então, só para dar uma pincelada sobre Corinto lá, então a gente sabe que lá a gente tinha um grande problema, que na primeira carta, praticamente a carta inteira é paulada. Paulo escreve para a gurizada violentamente, lógico que com todo aquele jeito dele, Paulo, apóstolo de Cristo. Às vezes ele falava até que ele era apóstolo de Cristo, porque muitos deles não consideravam ele assim. Deixa eu só fazer a pincelada com Pedro aqui. Inclusive, Paulo escreve ali numa parte da carta dele que ele resistiu a Pedro, resistiu-lhe a cara, né? Então ele foi de encontro com Pedro, não se diz, não seria briga ou nem nada. Por quê? Porque aquele próprio Pedro, ao qual estava acostumado com aquele esquema lá, o que ele fez? Ele estava se voltando ou agindo de forma diferente quando ele estava com os judeus. E isso era uma treta muito grande naquela época. Isso era um problema muito grande. Por quê? Porque o maior problema de Paulo nas cartas era justamente as outras pessoas tentar colocar coisa dentro do evangelho. Dudu, mas que evangelho é esse? Que espírito que é esse? Que eu vou falar daqui a pouco. Que maneiras, como que a gente sabe quem estava certo, se era Pedro, se era Paulo? Bom, na realidade, quando a gente olha para Pedro, inclusive essas cartas de Pedro são muito legais de ler, são muito boas de ler. Não tem tanta correção, tanta coisa assim com as igrejas, mas Pedro ele coloca umas coisas meio firmes e fixas para que as pessoas daquela época pudessem ter a noção, e nós também dessa época nós conseguimos enxergar algumas coisas as quais nós não fazemos. Então a dificuldade que eram as pessoas que de repente pregavam o evangelho lá não sei aonde, daí tinham que caminhar 30 quilômetros até lá, ou ir até lá 30 quilômetros, onde não tinha o nosso carrinho, né? Ao qual a gente vai para o trabalho, a gente faz várias coisas, algumas pessoas não, optam por não usar. Mas enfim, e acolher aquelas pessoas na casa, então a gente tem que saber. Então se de repente lá na primeira carta, lá em alguma das partes lá ele fala assim, por exemplo, acolhei os forasteiros e tal, de repente não é a gente pegar e colocar todo mundo dentro da nossa casa. Até pode ser que você seja revoltado a esse ponto, vamos dizer assim, né? Radical a esse ponto. Mas necessariamente tinha um contexto da época até se tornar, vamos dizer assim, uma realidade. Então não quer dizer que, poxa, eu li ali, então é isso que eu tenho que fazer e faço. Não. A gente vai agir como Jesus queria que a gente agisse, com amor, com gratidão, de repente acolhendo as pessoas na nossa casa, sim, com certeza. Mas no caso, o maior problema que a gente tem que enxergar dentro disso aqui é o contexto que estava sendo vivido na época. Por que falar de contexto e por que dar essa introdução de 15 minutos? Porque é justamente o contexto que a gente tem que analisar para interpretar essa carta. Porque senão, nós vamos acabar olhando para essa carta de uma maneira muito errada. Principalmente o capítulo 5 da primeira carta, que é onde tem toda essa bagunça de eles separarem uma pessoa da comunhão do estado que ele estava junto com as pessoas para que as pessoas de fora não vissem os que estavam dentro como as pessoas que ainda praticavam essas coisas. Lógico que a gente vai cometer erro. O próprio Paulo, como eu vou ler hoje, ele diz que às vezes o que ele queria fazer, o bem que ele queria fazer, ele não fazia, e o mal que ele não queria fazer, ele já tinha feito. Então isso é um problema.
o problema maior é a gente, de repente, ter uma distorção do contexto da época. E a gente levar esse contexto ou distorcer esse contexto para qualquer realidade, principalmente para a nossa. Então, esse é um problema grande e isso que a gente vai conversar hoje. Na primeira... Então, eu vou entrar agora na carta. Vai ser bem rapidinho aqui, na verdade elas são cartas curtas e eu vou tentar explicar no final de cada carta para a gente conseguir entender. É complexo? Um pouquinho, mas a gente vai ter até uma revelação aqui, porque eu vejo que muitas pessoas, quando leem o Evangelho, retiram algumas partes, que é o que a gente tem falado até agora, né? Então, tem uma parte exclusiva nesse capítulo que nós vamos ler, no caso, nos capítulos que nós vamos ler, e ele fala sobre que a letra mata. Então, essa letra mata tem várias, tem poesias, tem músicas, as pessoas utilizam, obviamente, a Bíblia em várias questões, em várias partes da nossa Constituição, enfim. A gente tem várias partes da moral ou das escritas bíblicas que são usadas nos contextos depois pelo menos da Bíblia criada por Constantino não, porque até segundo alguns estudiosos, Constantino até era analfabeto, e ele não sabia o que ele colocava lá. Então eram realizados os concílios, e desses concílios eles começaram a pegar as cópias que foram encontradas, né, de evangelhos e disseram, essa carta aqui é válida, essa carta não é válida. Então, necessariamente, não foi nenhuma das nossas instituições as quais a gente tem como referência que criou isso, ou que fez do nada isso. Essas cartas já existiam e eram passadas, assim como o apóstolo Paulo escreveu aos santos que estavam em Corinto. Santos eram chamados não porque eles não tinham erro, porque eles não tinham, vamos dizer assim, o pecado em si, mas era justamente como eram tratados aqueles que eram salvos por Jesus. E assim Paulo explica nas cartas dele. Entrando então, finalmente, nós vimos no primeiro capítulo, então, da segunda epístola de Paulo aos Coríntios, que ele entrou justamente justificando, dando vamos dizer assim, uma maciada antes dele bater, uma acalmada na galera, dizendo, olha, para o nosso conforto e salvação, nós somos confortados, e vocês são o nosso conforto. Então ele troca essas palavras com as pessoas, justamente para dizer, olha, Deus é fiel, a nossa palavra convosco, ela não é sim e não, ela é sim, porque o sim foi dito por Jesus. Enfim, ele coloca várias palavras para dar um conforto para essas pessoas. E no segundo capítulo, justamente, que esse que eu vou ler, ele corrige, ou no caso, ele fala para essas pessoas que estavam em Corinto, justamente daquela parte que eu comecei falando sobre aquela confusão de tirar a pessoa do meio de vocês para não tirar, porque é isso que nós vemos acontecer nos dias de hoje. E é essa parte que a gente não, que eu vou ler agora, que a gente não vê, vamos dizer assim, é que quando eu falo em instituições e pela mágoa das pessoas, às vezes elas acham que eu estou detonando as pessoas, mas não, é uma coisa para a gente refletir, não é? Não é você, então, que tem um cargo elevado aí e tal, que pode conversar e blá blá blá. Então, a gente está conversando sobre isso. Bom, lendo então o segundo capítulo, a gente vai tentar corrigir essa entrega da pessoa para Satanás, né, que seria um termo muito ruim, e eu vi pelo menos várias doutrinas criadas em cima disso, que às vezes a pessoa era expulsa disso, expulsa daquilo, e eu não digo que a gente não pode organizar o nosso clubinho como a gente quer. Não quer dizer isso. Mas quando se trata da igreja de Deus, nós temos que, se for para seguir uma parte, que a gente não siga metade, a gente siga inteiro. Então que a gente tenha uma noção e olhe com os olhos bem abertos para o que estava acontecendo e para qual foi a reação depois da própria ação das pessoas que se diziam santas e estavam naquela rodinha. Ou naquela cidade, no caso, né? Naquela região. Então, no caso, vamos ler um pouquinho aqui. Isto, ele afirma que a vida de Paulo, no caso, né, estava sendo... como é que eu vou dizer? Deus tinha domínio sobre a fé dele, justamente porque foi Cristo que abriu os olhos dele. E ele coloca o seguinte:
Isto deliberei por mim mesmo, não voltar a encontrar-me convosco em tristeza. Por que ele começa o segundo capítulo assim? Os caras não podiam ter colocado pelo menos a carta um pouquinho mais organizada para isso aqui fazer parte do de cima, para ficar melhor o entendimento? Não. O problema maior, na verdade, é que eles tentam... ela foi justamente separada para que a gente tivesse uma noção e a gente conseguisse ler até o ponto que terminasse, vamos dizer assim, a ideia principal. Então, isso acaba sendo interessante. Por quê? Porque se eu ler só o primeiro capítulo, igual nós fizemos na outra live, foi tudo certo, porque aquele era o primeiro capítulo da carta. Tava tudo bem. Quando a gente começa a ler o segundo capítulo, ele vê que ele já está colocando uma relação. Então, ele diz que ele vai demorar para ir em Corinto, e no segundo capítulo ele já começa falando, diz assim, olha, isto deliberei por mim mesmo, não voltar a encontrar-me convosco em tristeza. Porque se eu vos entristeço, quem me alegrará, senão aquele que está entristecido por mim mesmo? E isto escrevi para que, quando for, não tenha tristeza da parte daqueles que deveriam alegrar-me, confiando em todos vós de que a minha alegria é também a vossa. Então, dá uma maciada agora no começo e continua. Porque no meio de muitos sofrimentos e angústias de coração vos escrevi com muitas lágrimas, não para que ficasseis entristecidos, mas para que conheceis o amor que vos consagro em grande medida. Então, ele abraça aquela comunidade com a própria escrita. Porém, agora começa aquela parte do entregar as pessoas, exclusão de pessoas. Então ele começa, no versículo 5, então, da segunda carta, do segundo capítulo da segunda carta aos Coríntios. Ora, se alguém causou tristeza, não fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte a todos vós, para que eu não seja demasiadamente áspero, ou no caso em algumas traduções, severo, digo que em parte a todos vós, basta-lhe a punição pela maioria. Então o que aconteceu naquele primeiro Coríntios lá, no capítulo 5? Eles tinham achado uma pessoa que dentro daquela comunidade que não podia mostrar alguma falha, alguma coisa assim, não que eles não falhassem, não que eles não cometessem erro, mas dentro daquela vivência, daquele contexto, não podia acontecer que aquela pessoa fizesse um ato tão ruim assim, que Paulo caracterizou, que diz assim, olha, nem os ímpios fazem o que ele está fazendo, nem os descrentes, se eu não me engano, né? Ímpio é aquele que comete impiedade, então até os crentes relativamente podem tomar esse caminho, ou, né, enfim. Então, basta-lhe a punição pela maioria. Então ele falou, olha, chega daquilo lá, vocês tiveram uma atitude para que aquela pessoa pensasse no que ela fez, alguma coisa, e isso no contexto daquela época. Vamos continuar para até a gente desenrolar. Versículo 7. De modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Então, essa parte talvez que falte nos dias de hoje. Então, a gente é super legal, a gente vai lá, alguém não andou como a gente achou que ele tinha que andar, então a gente vai lá e exclui a pessoa. Não quer dizer que isso a gente faça hoje em dia, claro, né? Aí, então, ele coloca, justamente, olha, pelo contrário, a gente tem que acabar com isso. Perdoa-lhe e conforta-o. Por que confortar ele? Por que confortar essa pessoa? Porque a gente deveria realmente ter poxa, e o teu trabalho que a gente teve para fazer a nossa reuniãozinha e dizer, ó, sai fora, maluco. E agora ir atrás daquela pessoa, isso é loucura, né, Paulo? Você tá meio louco das ideias. A questão é que a gente não sabe o que as nossas palavras podem causar. Tiago fala muito do homem que controla a nossa boca. Aliás, de quem não controla a boca, no caso, né? E é aqui que a gente tem que ter uma atenção muito grande. Então, perdoa-lhe e conforta-o, para que ele não seja consumido por excessiva tristeza. Alguém que está em uma excessiva de tristeza, o que essa pessoa faz? Se de repente eu tenho uma comunidade a qual eu vivo, e essa comunidade não conversa comigo, toma uma atitude muito áspera, faz isso, faz aquilo, nossa, o que essa pessoa vai fazer? Dá para imaginar? Ainda não. Então vamos continuar. Versículo 8. Pelo que vos rogo, que confirmeis para com ele o vosso amor. Então, se a gente toma alguma atitude, é justamente por
porque a gente ama aquela pessoa. Deus, o próprio Deus na Bíblia, no caso, nas Escrituras, ele cita que ele corrige aquele que ele o ama. Então não quer dizer que eu vou sair apontando o dedo para a cara de todo mundo e dizendo você é pecador, não pode estar no meio de nós, ou alguma coisa nesse sentido. Não. Então a gente vai fazer, vamos ler lá Timóteo, vamos ler as cartas que Paulo escreveu então aos irmãos que estavam naquela época e vamos ver o que era para eles fazer. Vamos ver que de repente a gente tem que reunir um irmão e ir lá conversar com essa pessoa. E não sair apontando o dedo, sair gritando com a pessoa, sair jogando pedras na pessoa, justamente, né? Então, cuidado, queridos, cuidado. Versículo 8 fala que a gente tem que confirmar o amor pela pessoa e não necessariamente fazer o contrário, ao qual a gente veria, nos veríamos livre. Se a gente fosse livre dessa pessoa, aliás, se essa pessoa não ficasse perto de nós ou no nosso grupo, a gente estaria muito melhor. Olha só, aquele lá está excluído da sociedade, está excluído do nosso grupo, o nosso grupo é o melhor. Enfim, não era isso que estava acontecendo. Aliás, o que aconteceu, aconteceu. Isso aqui tem um contexto. A gente pode aprender, pode exortar, sim. Assim como talvez a exortação venha agora. Então, olha, parou de fazer o mal, parou de perseguir, né? Os crentes adoram perseguir, usar da tortura, usar de outras coisas. Por quê? Porque foi assim que Jesus morreu e eu acho que eles querem fazer isso com as outras pessoas. Talvez uma vingança. Mas assim, que a gente tenha ideia então do que estava acontecendo naquela época. Para que a gente não distorça, não crie doutrinas. Esse é o problema. O problema não é a gente ter a escritura e ter consciência da escritura, daquilo que está escrito. O problema é a gente criar outras regras. Parece que a lei, a gente cria novas leis em cima do que já foi dito para, olha, hoje nós temos um outro comportamento, hoje a gente vive pelo Espírito, e isso não quer dizer bagunça. Muito pelo contrário, inclusive quando a gente leu lá 1 Coríntios, a gente viu sobre línguas, a gente viu sobre os dons dos homens, aos quais às vezes até as pessoas e a religiosidade combatida por Jesus, a qual ele chegou e olhou e viu que aquelas pessoas eram religiosas a ponto de darem esmolas e tocar trombeta depois só para os homens olharem e eles serem glorificados diante dos homens. Poxa, que isso, né, mano? E continuando. Versículo 9. E por isso também vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obedientes. Então, assim como Paulo escreveu para eles tomarem uma atitude segundo aquilo que aconteceu, ele também escreveu novamente para ver se eles eram obedientes a certo ponto. Continuando. Versículo 10. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo, porque de fato o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, ou, em outras traduções, se há alguma coisa para perdoar, por causa de vós o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Cara, por que isso? E essa é a maior parte, eu acho, da palavra. Essa é uma parte muito legal mesmo. Por quê? Bom, se a gente tiver uma noção sobre quem foi Satanás, ou sobre que hoje em dia Satanás faz tudo, né? Mas no caso, ele que é o culpado por todos os nossos erros, né? Não é assim que a gente vê às vezes? E esse que é o problema. Quando a gente olha para a Escritura, a gente talvez essa parte passe despercebida. A gente olha para a Escritura e diz, poxa, mas o que será que Paulo está falando com isso? Em Romanos, nós vamos ler ali uma partinha específica e a gente vai ter uma noção bastante grande sobre, poxa, mas o que é isso aí? Por que ele colocou Satanás aqui no meio? Aí que vem as impressões erradas. Se a gente não leu uma carta, não leu isso, não leu aquilo, a gente acaba tirando parte do contexto e empregando em outras coisas. Ou para certas confirmações que a gente tem, né? Algumas certezas que a gente tem sobre algumas coisas que às vezes não são tão certezas assim. Mas continuando, se a gente olhar então, Paulo diz que ele perdoava a pessoa, mas não era porque a gente tinha que dizer, poxa, agora a gente perdoou, vamos pedir para o nosso líder para ver se ele perdoa também. Então esqueçam disso. Ou pelo menos parem de ser meninos da fé. Vocês nasceram, viveram ou estão vivendo, estão reconciliados com Deus justamente para quê? Para demonstrar o amor sobre as outras pessoas. Para oferecer o perdão àquele que realmente aos nossos olhos não merece.
E a gente parar com essa coisa de a gente olhar pra gente como, por exemplo, assim, ó, aqui na própria palavra vai dizer que Deus nos livra de várias coisas. E Deus tem nos livrado para que a gente faça essas mesmas coisas. E faça essas coisas que antemão Ele preparou pra gente. Mas no caso, o que a gente tem feito com isso? Será que realmente Ele gostaria que nós formássemos essas novas leis, essas novas... aliás, eu acho que às vezes a gente tem que lembrar do imperador, né? Às vezes a gente tem que lembrar da palavra até impiedade. E fazer uma relação com o evangelho e com a nossa vida de hoje. E sabe, às vezes parece muito que quando nós acabamos sendo corrigidos por Deus ou corrigidos por uma conversa, a gente tem uma parte, o ouvidinho está bem aberto e a gente acaba tendo noção das coisas que a gente já fez e das coisas que a gente poderia estar fazendo se a gente não tivesse lido a Escritura. Isso acaba deixando a gente realmente poxa, cara, o que eu fiz? O que nós fizemos? E aí pode ser tarde. Pode ser tarde para aquela pessoa que vocês empurraram pro abismo. Eu sei que aquele que começou a boa obra nele, não foi vocês, foi Deus, vai trabalhar naquele coração. E eu espero que as pessoas que estejam pregando pelos becos e vielas, né, o evangelho, que eu creio que seja assim, né, a pregação, mas tudo bem. Não digo com o microfone, necessariamente gritando, mas muitas vezes pode ser que seja assim mesmo. Mas que alcancem, que vão atrás daquele irmão, que façam igual a palavra diz então. Perdoa-lhe por qualquer coisa que ele tenha feito. Dudu, mas ele blasfemou contra o Espírito Santo, ele disse que a gente não era de Deus. Bom, isso não é blasfêmia contra o Espírito Santo. Sinto muito. E eu creio que nós temos que ter uma noção maior das Escrituras para conseguir compreender o que estava acontecendo, o que está acontecendo hoje, e se nós podemos aproveitar o que estava acontecendo antes, agora. E aí? Ou no nosso futuro. Ou é para sentar e dizer assim, olha, o nosso grupo ele tem feito isso. Eu sei que muita gente vai dizer assim, nossa, mas você está falando isso para baixar a moral de alguma pessoa. Não, porque nós somos aqueles que servimos. Nós somos aqueles que servimos os outros. E servimos em amor. Então se for para dizer, gente, perdoa aqui porque eu errei, a gente vai fazer isso. Porque se nós seguirmos aquela palavra eclesia do grego, para nossa língua, a gente é as pessoas que são chamadas para fora. E como é que nós vamos ser chamados para fora desse jeito? Isso é uma coisa a se pensar. Isso é uma coisa a se discutir, isso é uma coisa que realmente a gente tem que sentar, e nem que seja 1 hora, 1 hora e meia, tô brincando, né? Tipo, às vezes pode ser, mas tipo de pregação, de conversa, disso que está acontecendo, nós temos que fazer. Por quê? Por amor daquele que nos amou e perdoou a gente. Olha o tamanho da tua dívida com ele, olha o tamanho da dívida que eu tenho com ele. Vocês nem sabem da metade das coisas que eu já fiz de ruim. Não, de boa, acho que muita gente sabe, às vezes, de algumas coisas, de alguma coisa. Às vezes até a galera elogia, faz coisas no Bíblia Live, mas o Bíblia Live tem que ser o de menos. Essa não é a minha imagem. Até é, né? Mas, tipo, mas eu digo que talvez não seja o que a gente tem que se ater. E lá fora. Eu sei que muitos não gostam, mas eu vou citar aqui, se não me engano foi o padre Fábio de Mello, em alguma citação que ele citou outra pessoa, ou foi ele mesmo que falou. Às vezes a gente quer ganhar o mundo, quer ganhar as nações, quer evangelizar não sei aonde e tal, e a gente não consegue atravessar a mesa do almoço, do jantar. E eu sei bem como é isso. Isso é uma parte importantíssima da gente pensar. Duda, então isso quer dizer que a gente tem que ganhar a nossa família para Jesus. Também. Mas não é só isso. As pessoas que estão à nossa volta estão morrendo. Eu não posso achar também que
o meu vizinho, por ele acreditar em Deus, em Jesus, fazer parte de uma denominação, alguma coisa assim, trabalhar todo dia, ir lá todo dia, o que eu acho bem legal, tipo, sei lá, para falar com a comunidade, para falar com as pessoas, tem uma, como é que eu vou dizer assim, já tá bom. Porque apesar do nosso conforto e a nossa proteção vir de Deus, às vezes a gente está precisando daquele amigo. Às vezes a gente está precisando daquele abraço e não chega. Eu sei bem como é isso. Não porque está me faltando o abraço, mas porque falta eu sair abraçar mais alguém. Então cadê os crentes que leem a primeira carta, mas também leem a segunda carta de Coríntios? Para conseguir entender o que era o contexto daquela época e realizar as ações que estavam sendo propostas pela segunda carta, que era o mesmo Paulo que escreveu, o mesmo apóstolo Paulo que escreveu. Ah, Dudu, isso é peso demais sobre nós. Acho que não, né? Acho que isso é, na verdade, eu gosto de brincar, mas olha, apesar de várias doutrinas que foram criadas, eu acho que isso aqui é relativamente um descarrego mesmo na galera. Por quê? Porque a gente acaba dizendo que, olha, igual falam vários teólogos, aos pés da cruz todo mundo é igual. A gente está, como humanos, como seres humanos, como pessoas viventes nesse mundo, nós somos falhos. E nós estamos sujeitos ao erro. E sujeitos a pecar. Talvez nós não estamos sujeitos a pecar porque eu quero escolher o pecado agora. E quando eu paro de pecar, eu paro de ser pecador. Não. É justamente porque essa própria parte a qual nós achamos que, bom, pronto, eu já estou 3 dias sem pecar. E daí eu vou lá e cometo um erro, que eu percebo, né? Porque às vezes a gente faz muita coisa que às vezes a gente nem percebe, tá pecando, vamos dizer assim, né? Nos Biblia Lives esses últimos 2 Biblia Lives, um deles a gente falou sobre o que é o pecado, na verdade, né? Então a gente começa a ter uma noção realmente do que a gente tem feito e do que a gente pode fazer com isso. Então, o que às vezes se torna triste é que nós não tomamos alguma atitude com isso. Beleza? Por que circular sobre esse tema, Dudu? Porque é isso que nos falta. O que falta, Dudu? Eu sou perfeito, eu faço isso, eu faço aquilo, eu tenho o meu emblema, não tá vendo só o meu cargo? Mas é isso que faz diferença pro nosso viver em Cristo? Olha o meu ministério, é o ministério que mais cresce no mundo. É o ministério que mais faz sucesso no mundo. Aí você vai olhar e está tão longe do Evangelho. Está tão longe da palavra de Deus. Dudu, mas você está aí apontando o erro dos outros. Não, porque o erro deles é o meu erro. Será que a gente tem concentrado a nossa mensagem na cruz? Não vou lembrar da frase agora, mas se eu não me engano foi em John Stott que falou sobre a cruz, que sem ela não faria sentido. E esses dias eu até coloquei uma coisa no Instagram que falando sobre a novidade que às vezes a gente quer, então muitas vezes a gente inventa coisas, né? Isso ungido, isso aquilo ungido, isso não sei o que ungido, e as pessoas estão atrás de novidade. Por quê? Porque talvez falte muito o estudo, o próprio viver em Jesus, para que sirva de exemplo para as outras pessoas, para que sirva de exemplo para a comunidade, realmente. Não é dizer assim, tipo, vocês aqui só se reúnem as pessoas que não pecam. Não. Como é que eu vou dizer isso? Paulo, o apóstolo, falava que ele errava, o bem que ele queria fazer ele não fazia. E se a gente olhar para a escritura, se eu não me engano, 1 João ou João, ele fala que quem pode fazer o bem e não faz, já está pecando. E aí?
quando a gente se reveste com essa arrogância, com essa prepotência, e ao qual as pessoas que não se deixam corrigir vão olhar para mim e vão dizer: nossa, você que está sendo prepotente, olha só quantos anos os caras têm lá, não sei o que. Poxa, eu os considero pessoas que dedicam as suas vidas para, vamos dizer assim, realizar a coisa pela comunidade, pelas obras, pela fé em Jesus Cristo, no caso, pessoas excepcionais. O problema é que quando nós colocamos na balança, mais pesamos, vamos dizer assim, as nossas leis e os nossos pressupostos que não estão no Evangelho a mais. Porque essa Bíblia só fica erguida na balança. Mas ela deveria estar aqui no nosso coração. Ela deveria estar erguida nas nossas atitudes. E aqui está o peso, Aqui, poxa, aqui está pesado, pacas. Aqui nós estamos ganhando muito. Aqui nós estamos fazendo isso, fazendo aquilo. E aí? Temos feito isso por quê? Temos criado coisas por quê? Paulo vai falar da lei que realmente Deus deu. Das tábuas de pedra. Ele vai falar daquela lei a qual Deus entregou aos homens e ele disse que é pura. Porém, com a existência da lei, voltou-se, vamos dizer assim, na carne dele o desejo pelo pecado. Justamente. Porque quando não havia lei, tudo não estava de boa. Poxa, ia ser uma anarquia. Literalmente. E aí? Bom, a gente vai chegar lá. Continuando então. Aqui ele começa a falar sobre que ele não encontrou Tito, então no versículo 12, no versículo 13. E foi para Macedônia, né? Ele foi lá a Trode e não achou, então ele ficou tranquilo, mas foi procurar Tito. Aí no versículo 14 ele continua: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz a triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Para com estes, cheiros de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Porque nós não estávamos, com tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Em outra tradução, ele vai falar vendendo a palavra de Deus ou negociando a palavra de Deus. Então esse negociar já entra num sentido de até, por exemplo, a gente... aqui no caso o sentido realmente era vender a palavra de Deus, né? Não estou dizendo que as pessoas não possam ganhar o seu dinheiro de algumas formas, mas o que me deixa triste é justamente essa venda da palavra de Deus, sabe? Eu dizer para você que você não pode sentar nesse banco porque você não pagou tal coisa e você está em dívida com Deus. Isso é muito forçado. Isso não é evangelho. Nem de longe. Aliás, de longe no contexto, na época. E mesmo assim ainda precisa da interpretação para aquele contexto. Para o que estava sendo, o que estava acontecendo com aquelas pessoas naquela situação. E Paulo vê já nessa própria escrita de que ele diz assim: a gente não vende a palavra de Deus, a gente não mercadeja ela, a gente não está colocando ela no mercado. Mas o que nos leva a pensar é que Paulo pensou assim: poxa, mas se a gente falar isso, se eu falar isso, as pessoas vão dizer o quê? As pessoas vão dizer que eu estou querendo me afirmar, estou querendo me não sei o quê, eu estou querendo me achar que eu sou melhor do que as outras pessoas que fazem. Olha, Paulo recebia das coletas organizadas por isso, por aquilo. Paulo passou fome, passou sede, passou dificuldades e mesmo tendo essa autoridade de apóstolo, ele não exigiu de algumas igrejas para que desse com ele. Ele inclusive agradeceu as que acolheram ele, as quais enviaram o mantimento, enviaram a chance de ele conseguir se manter. Então, muito cuidado quando a gente vai colocar os dois pés no peito do irmão quando a gente vai falar disso, sabe?
porque a gente tem que analisar muito a Bíblia ainda para conseguir chegar a uma conclusão. E isso é um problema bem grande nos dias de hoje. Por quê? Porque pela liberdade de interpretação que a gente vê, segundo Lutero defendeu, um dos que a gente chama dos reformadores, né? Ele, as pessoas creem no que creem, né? Eles têm certa interpretação e usam aquilo para ensinar as outras pessoas. Mas aí é um problema grande. E se essa pessoa teve uma interpretação meio equivocada, igual nós conversamos no começo, e aí? Problemático. E eu não estou dizendo que a gente não possa errar, mas eu geralmente, na minha concepção, eu nunca cobraria para ir para dar a palavra de Deus para alguém. E eu não usaria ferrenhamente as partes do, olha, de graça recebi, de graça estou dando. Eu usaria, mas de uma outra forma. Até porque o apóstolo Paulo fala que aquela pessoa que dedica a sua vida para a palavra de Deus, ela merece, inclusive, esqueci a palavra agora, mas é como se fosse o dobro do salário, o dobro da recompensa, sabe? E não é ele barganhando com Deus, não, é ele falando com a gente mesmo. Então isso é um assunto bem sensível da gente tocar, e a gente vai, talvez, justamente ter uma parte específica falando sobre esse dinheiro, sobre dízimo, sobre aquilo, porque talvez seja uma parte interessante da gente tocar. Talvez a gente consiga ver as diferentes linhas que as nossas instituições têm tomado e, de repente, ter uma nova visão sobre isso. Porque às vezes dizer, eu faço isso porque está lá. Nossa, muita coisa está lá que a gente não faz mais. Ixi, muita coisa está lá que a gente realmente talvez deveria ter abandonado mesmo. Mas a gente ainda tem feito. Bom, continuando. Então, Paulo, percebendo que se ele falasse justamente daquela parte de vender a palavra, de negociar a palavra, de mercadar a palavra, ele colocou assim no capítulo 3: começamos porventura outra vez a nos recomendarmos a nós mesmos? Então ele coloca, lembra da carta de reconciliação que a gente leu no primeiro capítulo, no bibliário passado? Então, alguns não assistiram, obviamente, né? Mas então nós começamos a ver aqui que, ele está querendo se recomendar para as pessoas? Não, daí ele continua. Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros, ou de nós a vós? Ou de vós, no caso, né? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Então, naquela época, tinha necessidade que aquelas pessoas que estavam em determinada comunidade, ou no caso, sendo acolhidas pelo Evangelho, pelo próprio viver em Jesus Cristo, elas tivessem um porte ao qual elas demonstrassem para as pessoas que estavam fora que elas estavam vivendo já de maneira diferente. Que o tesouro delas já não estava mais no dinheiro, que estava justamente em Deus, o coração dela, né? Aí o tesouro delas estava no céu, justamente não era nessa parte terrena. Quando elas caminhavam com as pessoas, elas caminhavam não somente uma milha, mas elas caminhavam 2, 3, 4. Elas ofereciam a outra face. Todas coisinhas que Jesus falou para que nós... aliás, ele não falou tipo assim, como é que eu vou dizer? Eu te escrevo um mandamento. Mas sempre que ele exortou as pessoas, era para corrigir coisas que estavam acontecendo naquela época. Então, se era diferente aquele olho por olho, dente por dente, ele disse, olha, não. Espera aí. Agora vocês vão orar por quem perseguem vocês. Então todas as atitudes dele naquela época, ou pelo menos a maioria delas, contra essa religiosidade, foi justamente isso, contrapor a religiosidade que cresceu em cima do que era para eles fazerem. As pessoas que falavam para fazer isso e que praticavam coisas que eram totalmente diferentes. Que liberdade é essa? A gente é escravo do pecado, vamos dizer assim, né? Naquela época. Poxa, que liberdade que a gente está oferecendo para o povo. Diferente da interpretação que a gente tinha da linhagem, das pessoas que podiam entrar no templo para olhar, para falar para o povo, para nem que seja o contato com Deus, hoje a gente tem um livre acesso.
Hoje a gente no nosso quarto, se a gente tiver quarto, a gente pode fechar o olho ali, não digo que fechar o olho é alguma doutrina necessariamente, mas é justamente parar de olhar um pouquinho para as outras coisas, mas realmente conversar com Deus. Falar com Deus como um amigo. E aí? Pois é. A gente pode ter até a concepção de orar sem cessar. Tô lavando a louça, tô esfregando a garagem lá, lavando a garagem, e tô conversando com Deus. Tô orando a Deus. A gente comentou já no outro Bíblia Live, mas eu não sei porquê. E eu fiz isso também, provavelmente. Depois que eu fui reconciliado com Deus, eu quis me separar. Porque o espírito que habitava em mim, eu ficava dizendo para ele fazer visitas para mim. Olha, me visita nisso, né? Vou fazer isso para que você me visite nisso. Que isso? Fala com ele. Ah, Dudu, muita loucura? Olha. Pois é. Vamos continuar? Por que eu digo isso? Porque às vezes as pessoas ficam retidas em certas profecias. E o problema de ficar retido em algumas profecias é que elas não viram o que aconteceram ao longo da história. E por mais que algumas profecias falam até dos últimos dias, ou de coisas que vão acontecer, provavelmente vão acontecer no futuro, outras, em cima disso, criam várias outras coisas em cima dessas profecias. E esquecem da mensagem. Esquecem do que deveria estar sendo pregado, do que deveria estar sendo ministrado, do que deveria estar sendo ensinado para as pessoas. Porque se nós nos apegarmos às nossas próprias doutrinas, às nossas próprias invenções, às vezes, e aí? O que a gente está fazendo? A gente está muito longe. Estamos igual a Jerusalém lá, matando os caras, os profetas e os caras que iam lá dando exortação, e aí? Para as pessoas que a gente ganhava ou convertia naquela época, a gente tornava elas 2 vezes mais longe, piores do que elas eram, mais longe de Deus. Então, cadê esse Deus aqui? Que está aqui? Que está talvez aí? Talvez aqui? Talvez por quê, Dudu? Eu não digo com a incerteza que eu tenho, mas não com como é que eu vou dizer? Não digo que eu não tenha certeza do que eu fale, mas justamente do próprio entendimento, igual Paulo fala do entendimento dele ali, de ir contra o que ele pensa, que às vezes a gente começa, além de nos separarmos de Deus, duvidarmos do que a gente já aprendeu sobre Deus. Ah, Dudu, mas se a gente aprendeu errado, ou se a gente aprendeu isso, aprendeu aquilo, então a gente vai ser aquele povo que vai sentar, vai conversar e vai dialogar sobre o que a gente estava fazendo. Porque se nós não fizermos isso, o que vai acontecer? Talvez a gente tome esses rumos de caminhar para uma estrada muito mais longa. E daí a porta estreita, que seria Jesus, a gente não quer. Por quê? Porque é muito mais fácil ir em direção de outra porta. O caminho largo. Mas o caminho estreito é complicado, né? Ele resumiu 600 e poucas leis em uma questão de 2. Amar a Deus com toda a sua força, todo o seu entendimento, com todo o seu ser. E colocou um segundo que é semelhante a esse. Nossa, qual será que é esse mandamento que é semelhante a esse de amar a Deus? Amar ao próximo como a si mesmo. Porque às vezes nós amamos tanto a nós mesmos, tanto ao que nós estamos recebendo agora, com os amigos que estão sentados nesse sofá ou não, que nos distanciamos do real propósito ao qual Deus nos chamou. E qual é esse propósito? Bom, vamos continuar então. Então ele começa a falar das cartas, que ele não estaria se recomendando para eles mesmos, né? Eles mesmos. E continua, né? Dizendo, né, que eles seriam as cartas escritas no coração, conhecidas e lidas por todos os homens, né?
estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Aqui, lembrem dessa parte aqui, ó. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto nos corações. Isso me lembra do... Se não me engano, foi o profeta Jeremias que falou para Deus tirar o coração de pedra dele e colocar o de carne. Mas não é bem isso que ele está querendo falar com isso, né? E por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Então aí que ele coloca a confiança. Não foi? A confiança que ele estava depositando sobre as suas próprias palavras que talvez não fossem vindas dele. Continuando o versículo 5, capítulo 3 da segunda carta aos Coríntios. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Vamos ler de novo esse versículo 6, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Nesse meu tempo aí de crentez, ou de... acho que é a melhor palavra ainda. Eu já vi coisas ruins, inclusive as pessoas falarem que não, mas a gente não pode seguir a palavra, não pode ir por esse caminho aí, porque olha, a letra mata. Isso é um problema grande. Cara, que isso? Que distorção é essa? Que puxada de versículo violenta que é essa? A gente tira algumas coisas da palavra que são muito problemáticas. Então ali, né, vamos voltar só um pouquinho ali no versículo 3. Eu vou ler Romanos, mas eu vou ler aqui, ó. Então no versículo 3 fala, estando já manifesto como carta de Cristo, né, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne. Isto é, nos corações. Ok, então aqui ele já começa a colocar uma mensagem, né? E daí ele coloca, não que por nós mesmos a gente possa produzir alguma coisa, mas a nossa confiança vem de Deus, porque a nossa suficiência vem de Deus. E ele fala, então, o qual nos habilitou, posso até citar aqui, não está, mas nem vou arriscar colocar coisa aqui, mas para sermos ministros numa nova aliança. Qual que é a nova aliança com Deus? Tem gente vivendo lá na velha faz tempo. Tem gente desenterrando coisa que devia ficar lá faz tempo. Por que você diz isso? Porque a lei não é boa? Não, eu vou falar com as palavras de Paulo, não com as minhas, sobre a lei. Mas, aliás, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Vamos compreender o que isso quer dizer? Então isso quer dizer que a mensagem, a palavra não é boa e eficaz para ensinar, para exortar? Não. Vamos tentar compreender um pouquinho do que ele estava falando. Ele estava falando justamente dessas partes, da parte da lei, da parte dos escritos aos quais, inclusive, a gente deu aquela introdução sobre a lei que estava acontecendo, as pessoas estavam querendo colocar coisas dentro do evangelho. Eu vou terminar só essa partinha, daí eu já vou para lá, tá? Então, no versículo 7, e se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Ali, no caso, ele coloca, os escritores colocam como um ponto de exclamação, e eu caberia aqui tanto um ponto de interrogação, desculpa eu mudar o ponto ou a vírgula, mas não quer dizer que eu estou desobedecendo a palavra de Deus, mas é para a gente analisar o que está sendo escrito, ou o que foi escrito. Então, quando a gente vê essa parte aqui de Moisés, era justamente aquilo que acontecia com o povo ficou até com medo de Deus, quando começou a fechar o céu, quando começou a acontecer algumas coisas, Moisés, vai tu falar com Deus lá que a gente não quer. A gente fala você com Deus lá, você pode ser o nosso representante. Então foi lá Moisés, cada vez que Moisés voltava para o povo, ele voltava com véu para cobrir o brilho do seu rosto, ao qual, quando ele ia para aquele lugar, ele voltava com esse brilho no rosto, e esse brilho já estava apagando um pouco. E justamente Moisés continuou usando aquele véu por um tempo, mesmo quando a glória do rosto que estava, dele ficar naquela presença, ainda estava desvanecendo, estava apagando, né?
Enfim, mas a gente não vai falar agora do histórico, o que aconteceu com Moisés, mas ele cita esse exemplo. Por que ele cita esse exemplo, Dudu? Porque todo mundo conhecia esse exemplo, todo mundo conhecia essa parte bíblica, todo mundo conhecia, porque foram criados nesse meio ao qual a gente vê as histórias, a gente vê os próprios acontecimentos do passado. Enfim, continuando. Aqui então eu vou fazer o link, né? Então a gente viu que agora ele falou das letras, as tábuas de pedra. Agora não está falando dos corações de pedra, ele está falando das tábuas de pedra. Então, do que ele estava falando? Então, justamente da lei. Então, quando a gente vai para o capítulo 7 de Romanos, no versículo... Deixa eu só achar aqui. Eu vou ler desde o versículo 1, porque é importante que a gente tenha uma noção do que está sendo tratado. Acho que o 1 não. É que aqui ele vai fazer uma analogia do casamento, ele estava falando sobre a lei, escravidão e graça, justamente do versículo 15 ao versículo 23 do sexto capítulo da Carta dos Romanos. Mas no caso, a partir do versículo 5, ele vai falar do capítulo 7 de Romanos. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Então aí ele começa a colocar, vamos ficar com o ouvidinho lá na segunda carta aos Coríntios. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não em caducidade da letra. Então aqui ele coloca a gurizada que até a minha frase lá sobre novidade era sobre outras coisas, mas que é uma novidade. Então vamos ver essa novidade de espírito e não caducidade da letra. Vamos começar a analisar os contextos. Que diremos, pois? É a lei do pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça senão a lei não dissera. Aqui ele coloca um negócio muito legal, né? Não cobiçarás. E ele coloca dizendo assim, olha, eu não ia ter conhecido esse pecado, que parece um jeito assim, colocou uma lei, pronto, a gente já está sujeito a não cumpri-la, vamos dizer assim. No versículo 8 continua: mas o pecado, tomando a ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Então, se não existisse ou se não tivesse, não estou dizendo das leis que nós inventamos, mas uma palavra que fosse de Deus, uma mensagem assim como Deus disse, não comam desse fruto, porque o dia que comereis desse fruto certamente morrerá. Então, se a gente não tivesse aquilo lá, talvez não teria despertado em nós aquela vontade para tal comer. E até talvez não tivesse despertado isso. Mas quem despertou isso, por exemplo, em Eva? Foi justamente a serpente. Então aí o link que a gente faz com aquela palavra que fala sobre Satanás. E não quer dizer que ele facilite as coisas para as pessoas que são santas, são uma coisa, mas eles nem conheciam o pecado. E quando eles transgrediram essa mensagem de Deus, eles foram punidos, de certa forma, com a própria morte, que seria o pecado. E aí? Com o afastamento de Deus. Aí sim, né? A gente estava separado de Deus. E aí? Mas mesmo assim, se a gente estudar os primeiros anos de Eva, Adão, até Noé, Sem, Cã, Jafé, enfim, a gente andar pela Bíblia inteira, a gente vê que Deus não nos abandonou assim. Não foi uma coisa assim horrível de acontecer. O problema é que eu acho que ainda bem que eu nasci nessa época, porque se eu tivesse nascido naquela vamos dizer assim, na época que a lei predominava, vamos dizer assim, junto com os fariseus lá, né? Lembrando que agora a gente tem uma outra concepção, a gente não se encaixa na história errada, a gente poderia ser um dos fariseus, né? A gente não se encaixa no lugar errado. Então, se eu vivesse naquela época, provavelmente eu estava mais apto, vamos dizer assim, muito mais apto a querer alguma coisa que não fosse da vontade de Deus. Muito mais se eu descobrisse que algum fariseu falava as coisas e não fizesse. E é isso que a gente tem usado muitas vezes nos nossos dias, né? Dar ocasião à carne, por quê? Porque, poxa, os caras que pregam aí, que estão fazendo isso, não cumprem o que dizem. Enfim. E daí ele fala sobre a lei e o pecado. E agora a gente já está acabando. Então ele fala assim, no versículo 8. Mas o pecado, tomando a ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a sorte de concupiscência.
porque sem lei está morto o pecado. E agora vai vir uma confusão na cabeça de vocês. Por quê? Porque agora vai ficar um pouquinho confusa a palavra. Outrora, sem a lei, eu vivia, mas, sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se tornou para a morte, porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Porque, conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Vamos parar de arrancar o versículo daqui falando isso? Para justificar algumas coisas, né? Mas vamos continuar. Acaso o bom se tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira maligno. Então ele coloca essa parte de conversa sobre a lei, dizendo assim, olha, a lei é boa, pura e santa. Então, essa lei eu deveria, do não cobiçarás, por exemplo, vamos dar o exemplo aqui, eu deveria segui-la, mas eu não a sigo. Eu até quero, mas eu não a sigo. Vamos ver ele falando então? Para a gente não... né? Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Então aqui ele se coloca... E quem está se colocando aqui? O apóstolo Paulo. Isso, bem aquele. Bom, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que eu prefiro, e sim o que eu detesto. Que isso, Paulo? Você não anda igual nós, conosco. Você não anda igual nós. Não tem direito a andar conosco assim, desse jeito. Vamos ver o que ele está falando. Ora, se faço o que eu não quero, consisto com a lei, que é boa. Então, a lei até é boa, mas eu não obedeço ela, entende? É isso que ele está gritando nessa parte do Evangelho, falando às pessoas e talvez as pessoas não entendam. Bom, neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Então aí está a grande frase famosa que as pessoas falam, hoje em dia não falam tanto, né? Mas no caso, que fica famoso no discurso de Paulo. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim. Não, porém, o efetuá-lo. Aí que está o problema, né? Lembra do que eu falei lá sobre o versículozinho que falava sobre aquele que pode fazer o bem e não faz, tá pecando? Por quê? Porque, poxa, a gente até pode ter milhões de ideias, milhões de coisas, tipo, e em alguma situação a gente poder fazer alguma coisa, mas a gente não faz. Talvez na situação de Paulo, então ele poder seguir o não cobiçarás, mas ele acabar efetuando o ao contrário. E isso seria o problema, né? No caso daqui, dessa parte. Pra gente não fugir muito para longe, senão a galera vai dizer que estou distorcendo os versículos aí. Então, porque eu não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Problema, né? Esse Paulo aí tá por fora, eu acho. Vamos ignorar ele. A gente é mais santão que ele. Mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Lembra da parte, né? Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei que o mal reside em mim. Encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Imagine se não. Poxa, Deus me deu a lei para cumprir, vamos dizer assim, naquela época, né? Poxa, para eu seguir os mandamentos do Senhor. Olha só que bonito que seria se a gente seguisse aqueles mandamentos, né? Vamos dizer assim, pensando que a gente estava lá naquela época. Então, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que estás nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E no versículo 25 ele termina: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. Então aqui ele já coloca uma realidade que às vezes a gente não quer enxergar. Eu vou pedir com um carinho muito grande que a gente possa em casa, talvez a gente esteja em casa, né? Ler esse capítulo 8 da Carta aos Romanos. E que a gente não tenha uma visão errada sobre o que é a lei, sobre o que é o amor, o que é viver na carne, o que é viver no pecado. Mas por quê? Porque justamente ele termina
Ele termina o capítulo, não. No meio do capítulo a gente vai ver um versículo que ele chama muito atenção. E às vezes as pessoas usam de uma maneira muito errada. Então lá no capítulo 8, no versículo 11, por exemplo, ele fala assim, ó, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. E parece que a gente, como pessoas que creem, parece que a gente não lê as cartas, sabe? Não estou dizendo, você não lê, quantas vezes você leu, alguma coisa assim, não quero dizer isso. Eu quero dizer que, poxa, será que a gente não entendeu que se agora esse Espírito habita em mim? Será que eu preciso pedir para o Espírito Santo fazer visitas para mim de vez em quando? Eu sei que o meu falar pode incomodar muita gente, mas talvez comece por aí. Não estou dizendo o meu falar, minha imagem ficar tipo, sei lá, a pessoa de olhar para mim e me odiar, alguma coisa assim. Mas não é isso que eu estou provocando. Você sabe que... Não vou nem dizer o que você sabe. Eu vou dizer o que está escrito. E o que está escrito? O que tanto a gente conversou hoje? E isso, eu nem cheguei... Aliás, terminamos ali, né, a segunda carta. Deixa eu só achar aqui. Terminamos a segunda carta, nada, não está nem perto de terminar. O terceiro capítulo da segunda carta aos Coríntios, mostrando realmente... ali, nem terminamos, né? A gente vai ler a última parte ali. Mas vendo realmente o que ele estava falando sobre a lei, sobre as tábuas de pedra, sobre o que estava sendo posto para o povo de Deus, e parece que a gente não consegue retirar isso. Por quê? Porque a gente está tão acostumado com o evangeliquez que a gente ouviu de certas partes, de certas pessoas, de certos grupos, que nós não conseguimos mais pensar pelo Espírito. Então quer dizer que eu sei que nem todo mundo vai ser abençoado com os mesmos dons, mas poxa, os que a gente não está usando. Por quê? Porque a gente só quer aqueles que a gente vê que o grupo usa. Mas e aí? Ao desligar dessa câmera aqui, talvez eu faça... Eu continue vivendo com Jesus? Ao você sair desse vídeo, você vai continuar vivendo com Jesus? Ao continuar, você vai ter a concepção que o Espírito habita em você? E aí? Estou perguntando para mim mesmo, e eu gosto do negócio da live aqui, porque eu não enxergo... lógico que eu enxergo os comentários, às vezes eu não enxergo muito porque eu uso óculos, meu, acho que estou precisando trocar. Mas eu enxergo eu mesmo. Eu tô falando pra esse cara aí de barba, cabelo mal feito aí, tipo, mal arrumado, com esse moletom aí, com essas mangas puxadas. É pra ele essa mensagem. E talvez você possa aproveitar pra você. Não quer dizer que eu tô pregando pra mim mesmo, né? Senão eu ficava no espelho lá repetindo as palavras. Mas necessariamente dando entendimento e conversando com todos vocês que venham assistir. Talvez não sejam muitos, mas os poucos que essas palavras tocarem no coração, que essas palavras realmente ter uma diferença significativa, as pessoas vão começar a refletir sobre os seus atos. As pessoas vão começar a refletir realmente sobre o que é a liberdade de espírito. E é assim que eu termino o Bíblia Live hoje, lendo o que é a liberdade de espírito. Onde há Espírito do Senhor, aí a liberdade. E não como os políticos ou a galera tem falado por aí, se apossando de versículos bíblicos para tentar encontrar alguma coisa, combater um ou outro. Que vergonhice é essa? Sem vergonhice é essa? Olhem para Jesus, olhem para a cruz de Cristo. A esses, né? Que poderiam ser nós, infelizmente. Mas que se arrependam dos seus pecados. Que voltem ao caminho do Senhor. Que assim como Paulo fala, se precisar a gente resista com a palavra. Agora a gente tem que criar uma resistência cristã. Para que talvez a cruz e a mensagem da cruz seja pregada. Onde o verbo, a palavra, se fez carne, habitou entre nós. João recebeu ele dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E talvez essa seja a mensagem que a gente menos escuta.
No versículo 12, então, do capítulo 3, na segunda carta aos Coríntios, ele fala: Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. E não somos, como Moisés, que punha o véu sobre a face para que os filhos de Israel não atentassem à terminação do que se desvanecia. Lembra do que nós estávamos falando antes? Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre os corações deles, não tem acesso. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado do rosto, do coração. Entendem? Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há a liberdade. Legal? E termina no versículo 18 falando: E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Legal, né? Eu acho muito legal. Não sei você, mas eu acho muito, muito de Deus isso, sabe? Eu acho isso muito interessante. E quando a gente acaba lendo o capítulo 4, que a gente não vai ler agora, e se eu não me engano, na verdade ele tem toda uma palavra nesse sentido, nessa segunda carta. Aí ele vai mudar só um pouquinho o sentido do que ele está falando. Quando ele chega, se eu não me engano, no capítulo 6, que mesmo assim faz parte dessa primeira mensagem. Mas é onde ele começa a falar do ministério da reconciliação, que eu tanto falei já nesse Bíblia Live. Onde a gente está preocupado em reconciliar a pessoa para ele fazer parte disso aqui, e não para fazer parte da igreja de Deus, a igreja de Jesus, aquele que é o cabeça sobre todo o corpo. E às vezes a gente fica inventando coisas, distorcendo versículos, pegando, olha, as partes da função é porque você tem que ir lá, é porque você tem que ir ali. Poxa, onde é que está o reino de Deus? Está aqui? Está acolá? Não quer dizer que a gente não possa viver em comunidade. Não estou proibindo ninguém ou colocando uma lei sobre as pessoas. Não, não é isso. Nunca. Nunca. Mas cadê as pessoas? Cadê o homem sábio que medita na palavra de Deus dia e noite? Cadê as pessoas ardentes de coração, com a chama no coração, que entenderam, ouviram o evangelho, ouviram a palavra e começam a praticá-la? Cadê você, Dudu? Eu, né? Fora. Atrás dessa câmera. Fora dessa lente. E como é que um Deus dessa magnitude, que a gente não pode nem compreender na sua totalidade, porque ele escolheu nos revelar através de alguns feitos, alguns acontecidos do passado, como é que a gente chega nesse Deus, hein? Como é que eu vou fazer isso para obter tal coisa, hein? Já sacou? A gente começa a distorcer as coisas. E quando a gente não abre ou não entende o que Deus está falando naquele momento para aquelas pessoas, através dos seus discípulos, dos seus apóstolos, a gente nunca vai entender alguém que está convertido, que vai estar falando sobre alguma coisa. E essa pessoa, quando ela é questionada por isso, ela vai saber conversar. Ela não vai ficar inventando coisa, ou aquilo ou aquele outro. Eu espero que a gente veja os outros 2 Bíblia Lives passados, que foram justamente os que a gente respondeu questões que são importantes para as pessoas entenderem certas partes da Bíblia, certas partes da nossa vivência. Hoje, um dia é moda, se você entrar no YouTube, se você entrar no Facebook, ou entrar em qualquer uma outra rede social, talvez você veja pregações, ministrações, e eu acho isso muito legal. As pessoas usando aqui do que conseguem para atingir outras pessoas. Talvez do modo mais seguro, talvez não. Colocando em exposição o seu rosto.
despertando o olhar torto, né, das outras pessoas, mas fazendo isso, não pregando o que não é a Bíblia ou o que não está na Bíblia. Mas quando a gente prega o Evangelho na essência da mensagem de amor de Deus aos homens e alcança novas pessoas, e as pessoas começam a abrir os olhos, a abrir os seus corações, igual está escrito na mensagem que a gente leu. Poxa, valeu a vida. Eu sei que nós vamos ser recompensados com muito mais além do que não está aqui. Mas valeu a vida. Eu acho que Paulo, inclusive, diria assim, ó, valeu as chicotadas. Valeu as prisões. Valeu isso, valeu aquilo. Porque, ao contrário do que algumas pessoas tentam falar, e eu respeito a pequena fé das pessoas porque elas ouviram e às vezes falam um versículo de um jeito diferente, coitadinhos. Assim como nós erramos também, obviamente. Eu falo coisas aqui que provavelmente está equivocado, eu falei alguma frase ali que eu me errei sem querer, mas no caso, quando um pecador, talvez a gente não saia dessa qualidade de pecador por enquanto, mas se arrepende dos seus erros, o que acontece no céu? Essa é a pergunta que eu vou deixar para vocês. Já valeu tudo. Uma alma pro Senhor. Vale o quê? Vamos pensar um pouquinho então. Show de bola? É assim que eu termino hoje o nosso Bíblia Live. Lembrando a todos que não conhecem o Bíblia Live, ele começou justamente com o intuito de chegar a mensagem na casa das pessoas, na casa talvez de uma pessoa específica que não podia estar mais em comunidade com a gente, não podia estar congregando com a gente. E foi por isso que a gente escreveu essa mensagem. Eu lembro que assim que a gente postou, aquela pessoa curtiu o vídeo que nós fizemos, e não pelo curtir, mas eu vi que provavelmente então ela assistiu. E se ela assistiu, aquela mensagem chegou na casa dela, chegou no seu quarto, chegou no seu leito. Um tempo depois, talvez por falta desses irmãos que vão na casa da pessoa seja para orar, seja para levar alguma coisa, aquela pessoa faleceu. Mas eu tenho certeza que talvez por a chance que é da mão estendida, mesmo que seja a distância, e o conforto que Deus oferece através das palavras, das obras que talvez a gente realizou por intermédio dele, aquele coração permaneceu firme no Evangelho. E eu falo isso por último no vídeo, nessa nossa gravação, nessa nossa live, porque eu sei que nem todos vão assistir, sei que nem todos vão chegar nessa parte, porque eu falo bastante, porque a gente tem que conversar bastante sobre isso, mas porque realmente talvez seja aquele que perseverar até o fim que vai receber a recompensa de Deus. E como eu disse ali, eu sei que a gente talvez tenha essa recompensa pós essa vida, vamos dizer assim, mas já valeu. E esse já valeu pode nos motivar a realmente ter uma vida com Jesus. Desligar essa câmera aqui e ter uma vida com Jesus. Já, vamos dizer assim, temos uma vida com Jesus com essa câmera ligada, mas com ela desligada, a gente tem uma vida para dedicar ao Senhor. Certo? Então seja no teu trabalho, na tua faculdade, na tua escola, no esporte que você pratica, no lugar que você está. Você possa escutar um pouquinho mais e dedicar um pouquinho mais
ao Evangelho. Não somente de uma forma visível aos homens, mas lembrando que os homens glorificarão a Deus pelas boas obras que você praticar. E a mensagem então que chegou para as pessoas, que chegou no coração daquela menina, por exemplo, pode ter feito a diferença na vida dela. Embora ela já não esteja mais entre nós, eu creio que talvez um dia a gente possa se ver de novo. Bom, eu tenho a certeza, eu não sei você, mas a gente vai conseguir fazer igual Paulo e dizer assim, ó, por mais que a minha vida esteja sendo derramada como bebida, aqui nesse leito de morte, fazendo uma última carta, ou última, falando um pouquinho, ele tem olhado para a vida dele que realmente tudo o que ele viveu tenha valido a pena. Eu não sei para ele, mas para mim já muito, não sei quando que eu vou morrer também, ou quando que eu vou partir, mas para mim já valeu. E não é por isso que eu vou acabar com a minha vida agora. Eu vou continuar vivendo e tentando viver no Evangelho, mortificando a carne e vivendo pelo Espírito. E foi essa mensagem que nós escutamos hoje. A qual a gente tentou não... Como é que eu vou dizer? Retirar os versículos para pregar alguma coisa. Mas justamente ler o que estava sendo... O que estava acontecendo, o que Paulo falou e o que importa realmente é poxa, a gente ouviu essas palavras, e agora? Será que a gente vai colocar em prática ou vamos continuar no erro? E aí, Dudu? O que você vai fazer? Show? Então valeu, galera. Muito obrigado a todos que assistiram. Eu sei que talvez não seja fácil a gente assistir um vídeo de 1 hora e meia. Eu nem sei quanto tempo que passou agora, porque eu tô sem relógio aqui. O meu relógio bugou. E a princípio, vamos escutar um pouquinho mais a voz do Senhor. Vamos escutar um pouquinho e, ouvindo aquelas palavras, que sejamos igual ao homem prudente, que as pratica. É isso aí. Então, um beijo no coração de vocês. Se sentirem livres e confortáveis e verem que essa mensagem pode alcançar outras pessoas, compartilhem essa mensagem para que chegue realmente a outras pessoas. Para que chegue no coração, talvez, de uma pessoa que não tem um acesso igual nós temos para ir em algum lugar, para ouvir a mensagem de Deus. Hoje em dia nós temos, né? Nós temos muito. Mas pode ser que essa mensagem tenha tocado o seu coração, mas que realmente possa tocar outra pessoa. Que a sua fé seja muito maior do que a minha. Que o teu agir seja muito mais parecido com o Cristo. E eu vou tentar que o meu também fique parecido, porque foi Ele que nos afirmou isso. E um pouquinho mais a gente possa demonstrar do amor, da perseverança, da vontade de servir a Deus, de que o nosso homem interior realmente tem essa prazer na lei de Deus. E, né, já não vou voltar esse papo de lei de novo, mas já foi dito tudo o que precisava ser dito sobre a lei, hoje, pelo menos. Então, façam para Ele, façam de coração. E não esqueçam que se a gente ama Ele, a gente segue também aquele segundo mandamentinho, né? Que é semelhante a esse de amar a Deus, que é amar o próximo como a si mesmo. Amém? Muito obrigado. Até mais.